Em um mundo em que 4% da população nasce com poderes sobrenaturais, um jovem usa seu dom para cometer uma série de pequenos crimes, mas é caçado por uma força policial militarizada. Hoje vamos recapitular o filme chamado Code 8, Renegados. O filme começa no século XX. Pessoas com superpoderes tornaram-se importantes para o trabalho. O governo pediu àqueles com habilidades especiais que se registrassem e ajudassem a construir Lincoln City. Mas à medida que mais máquinas assumiam empregos, havia menos necessidade de trabalhadores superpoderosos. Isto levou a menos oportunidades para eles, e alguns recorreram ao crime. Um grupo chamado Trust começou a usar humanos com poderes para fabricar uma droga perigosa chamada Psyche. Isso causou muitos problemas e as pessoas começaram a pedir novas leis para controlar as superpotências. A polícia começou a usar drones e robôs, chamados de guardiões, para vigiar e capturar indivíduos com poderes trabalhando sem permissão. A história começa com uma senhora, Mary, dormindo em um sofá. Seu filho Connor a acorda, mencionando que ela adormeceu com seu uniforme de trabalho. Enquanto prepara o café da manhã, ele encontra cartas sobre pagamentos atrasados. Ele também percebe que as mãos de sua mãe estão piorando. Apesar de sua condição piorar, ela ignora a preocupação, garantindo que está bem. É revelado que ela tem um tumor cerebral que afeta seus superpoderes, causando habilidades de gelo imprevisíveis. Connor vai para uma entrevista de emprego e, em uma sala de espera, ele preenche alguns formulários e para na pergunta sobre ter superpoderes. Não sabemos sua resposta quando uma senhora chama seu nome e ele a segue rapidamente. Mais tarde, em seu carro, ele ouve notícias relatando coisas ruins acontecendo no mundo. Ele chega ao trabalho 1 hora atrasado e seu chefe vai lhe pagar apenas metade do dia. Decepcionado, Connor sai e conversa com um colega de trabalho sobre a entrevista de emprego. Enquanto conversam, eles ouvem um drone se aproximando do lado de fora, avaliando a área. Pouco depois, os policiais mandam os trabalhadores com poder deixar o local e conseguir autorização para continuar trabalhando. Durante a investigação, as autoridades descobrem que um dos trabalhadores possui um mandado de prisão. Quando os policiais tentam prendê-lo, ele lança fogo com as mãos e tenta escapar. Os guardiões descem de um drone e atiram nele até que ele morra. Em outra parte de Lincoln City, a polícia invade o apartamento de um homem. O guardião arromba a porta, mas o suspeito incapacita o robô jogando um disco em seu pescoço. O suspeito tenta escapar pela janela, mas o policial Park entra na sala e ameaça atirar nele. Durante a busca, eles encontram uma sala cheia de indivíduos superpoderosos sendo usados como fluido espinhal. A polícia também descobre sacos de drogas psicológicas, ligado a um senhor do crime chamado Marcus Sutcliffe. Enquanto isso, Connor visita sua mãe no supermercado, onde seu chefe a repreende por congelar acidentalmente um vidro de molho e deixá-lo cair. Mary, que consegue controlar o gelo, está lutando com suas habilidades devido ao tumor cerebral. Connor fica irritado com a forma como Dave fala com sua mãe e quase usa seus poderes. O patrão manda eles saírem da loja. No caminho para casa, Connor incentiva sua mãe a começar a quimioterapia, mas Mary diz que eles não têm dinheiro para isso. No dia seguinte, enquanto esperava emprego em uma esquina, Connor vê um caminhão da Lincoln Power. Seu amigo Travis o avisa para não se envolver, pois eles fazem parte da tripulação de Sutcliffe. A van chega e o motorista diz que precisa de um elétrico, classe 2 ou superior. Connor hesita, mas concorda e pede $200 adiantados. Dentro da van, um cara silencioso chamado Freddy sinaliza para Connor usar um colete de segurança. O motorista Garrett leva Connor a uma fábrica de produtos químicos para desativar uma cerca elétrica. Connor tenta cortar os fios, mas fica com medo e decide sobrecarregá-los. Um pirotécnico chamado Matt derrete a fechadura, permitindo que eles entrem. Ao carregar barris de produtos químicos, um guarda aparece e tenta pedir reforços. Garrett usa seu poder telecinético para pegar o rádio do guarda. Eu não vi nada. Saindo do local, a polícia recebe um alerta sobre uma invasão na Jones Chemical, em busca de uma van de cor vermelha. Connor pede a Garrett que pague e o deixe ir, mas Garrett diz que o trabalho não está concluído. Debaixo de uma ponte, Garrett faz a equipe remover o logotipo e a cobertura vermelha da van. O drone os avista, mas os policiais percebem que a cor não combina e procuram em outro lugar. Garrett leva a van até uma garagem e pede a Rhino que os leve até Sutcliffe, que pode ler mentes. Rhino os guia até uma passagem secreta para o clube de Sutcliffe. Dentro do clube,
Wesley Campbell, representante do Trust, questiona Sutcliffe sobre o não cumprimento das obrigações de pagamento. Sutcliffe tenta explicar por que não pagou, mas Campbell dá a ele uma semana para pagar. Garrett apresenta Connor a Sutcliffe. Sutcliffe lê a mente de Connor e vê que ele pode ser útil. Ele diz a Nia para mostrar o local a Connor. Nia oferece uma bebida a Connor, mas ele recusa, dizendo que está apenas de passagem. Sutcliffe diz a Garrett que não pode pagar pelos produtos químicos agora, precisando primeiro acertar um acordo com Campbell. Sutcliffe pergunta sobre os poderes de Connor, na esperança de usá-lo para um trabalho. Garrett diz que Connor precisa de treinamento. Sutcliffe diz a Garrett para preparar Connor rapidamente para um emprego lucrativo. Garrett deixa Connor, dando-lhe $300 como bônus. Ele o aconselha a não desperdiçar seu talento. Em casa, Mary diz a Connor que voltou ao supermercado para trabalhar. Connor critica seu chefe, mas ela diz que eles precisam de dinheiro. No clube, Nia pede a droga Psyche a Sutcliffe. Ele mostra a ela um frasco, mas primeiro pede um favor. Por outro lado, os policiais Park e Davis investigam o roubo de produtos químicos. Park suspeita que um elétrico causou um curto-circuito na cerca e um pirotécnico quebrou a fechadura. No dia seguinte, Travis avisa Connor para ter cuidado com os homens de Sutcliffe. O capataz chega e procura 2 elétricos, mas Connor opta por ir com Garrett. Garrett questiona a motivação de Connor, e ele revela que é para o tratamento de sua mãe. Garrett o testa, pedindo para queimar o alarme do carro. Ele consegue e descobre que receberá $25 mil no próximo assalto. Garrett descobre que o pai de Connor também era um elétrico, levou um tiro durante um assalto. Ele percebe que a mãe de Connor o criou sem poderes para não acabar que nem o pai. Ele começa a treinar Connor. Garrett pede que ele acenda a lâmpada, mas ele a queima na primeira tentativa. Enquanto se prepara para o roubo, Connor realiza várias tarefas para Garrett, incluindo a cobrança de pagamentos de traficantes de drogas. Com a prática, ele aprende a manter várias lâmpadas acesas sem queimá-las. Garrett testa a força de Connor contra outro elétrico que se recusa a apagar. Apesar de ser atingido, Connor o derruba com um choque mais forte. Uma noite, Connor visita Dave no supermercado e o ameaça. Em casa, ele conta à mãe que tem um emprego permanente. Park e Davis, fora de sua casa, o observa. Park o inclui na lista de pessoas de interesse. No dia seguinte, Connor e Garrett visitam um banco para planejar um assalto. Connor observa as câmeras de segurança e a localização do cofre. Garrett diz que eles têm 5 minutos para sair após acionar o alarme. No supermercado, Mary percebe o comportamento estranho de Dave. Durante o assalto, eles derrubam os guardas e rende todo mundo, enquanto Connor vai até o cofre para desativar a energia. Quando o alarme soa, eles obrigam uma funcionária a abrir o cofre manualmente. Garrett a ameaça, mas Connor tenta acalmá-la. Abrindo o cofre, eles descobrem que a maior parte do dinheiro desapareceu. Eles pegam o que sobrou, mas um drone com guardiões esperam do lado de fora. Os policiais o mandam deitar no chão, mas Connor usa seu poder para desativar o drone. Chegando no clube, eles se reportam a Sutcliffe, dizendo que pegaram apenas $50 mil. Enquanto Garrett e Sutcliffe discutem sobre como pagar o cumbo, Copperhead aparece e atira em Sutcliffe. Rhino o protege e Copperhead mira em Nia. Connor consegue desarmá-la e Copperhead o ataca com uma faca. Rhino atira nela, garantindo que ela esteja morta. Mais tarde, Connor descobre que Nia está drogada com Psyche. Ele pergunta por que a assassina de Cumbo a atacou, e ela diz que não é a primeira vez que alguém a ameaça. Nia percebe o ferimento no braço de Connor e o cura. Ela revela que a assassina a atacou por causa de suas habilidades e explica que tem uma dívida com Sutcliffe. Em casa, Mary confronta Connor sobre o dinheiro em sua gaveta. Ele afirma que é hora extra, mas Mary ligou para seu suposto trabalho e eles não o conhecem. Connor explica que ser honesto não dá certo, por isso que teve que recorrer ao crime por dinheiro fácil. De repente, Mary perde o controle de suas habilidades e desmaia. No hospital, o médico diz que o tumor está esmagando o cérebro dela e precisa urgentemente de uma cirurgia. A recepcionista fala o custo da cirurgia, mas Connor não tem dinheiro para isso. Fora do hospital, Park e Davis esperam por Connor, convidando-o para ir à delegacia. Eles perguntam sobre a fábrica de produtos químicos e assaltos a bancos, alertando sobre trabalhar para Sutcliffe. Park oferece ajuda se Connor fornecer informações. Davis insulta o pai de Connor, frustrando-o. Connor nega envolvimento e Park, cético, o deixa ir.
Garrett pega Connor na rua e ele jura que não falou nada com a polícia. Connor quer falar com Sutcliffe sobre um trabalho. Na garagem, Sutcliffe lê a mente de Connor, confirmando que ele não revelou nada. Depois de ouvir a ideia de Connor, Garrett sugere interceptar a polícia que transporta 10 milhões em droga Psyche para o local de incineração. Connor faz um acordo com Sutcliffe para entregar Nia em troca da droga Psyche, com a intenção de usar os poderes de Nia para curar sua mãe. Nia fica chateada e vai embora. Garrett faz seu próprio acordo, pedindo a Sutcliffe que o considere um sócio. Enquanto planejam, Connor insiste que nenhum policial deve ser morto. Ele promete liberdade a Nia depois que ela curar sua mãe, mas ela o acusa de só se importar porque ela é uma curandeira. No dia do assalto, eles montaram bloqueios nas estradas e ficaram de olho na van blindada. Os drones seguem, mas devem recuar para uma zona de exclusão aérea. A van faz um desvio e Garrett a bloqueia com um caminhão de lixo. Connor eletrocuta a van, nocauteando os guardiões. Garrett usa a telecinese para mantê-los no chão, e a equipe desativa os robôs restantes. Mad abre um buraco para Fred jogar gás lacrimogêneo. Depois de algum tempo, os policiais saem, mas o drone entra na zona de exclusão aérea. Mad entrega a droga para Rhino, que atira nela e vai embora. Garrett, Fred e Connor conseguem se esconder, enquanto os guardiões descem e lidam com os capangas de Rhino. Garrett e sua equipe conseguem escapar, mas Fred foi atingido. Rhino mostra a Sutcliffe a droga, ignorando as perguntas de Nia. Sutcliffe dá a entender que não deixará Nia ir embora devido à dívida de seu pai. Ao saber da morte de Fred, Connor culpa Garrett por ter sido ganancioso, dizendo que Sutcliffe os traiu. Na delegacia de polícia, Davis implica Connor no roubo, mas Park o vê como um peão, que ele não teria capacidade de matar alguém. Connor visita sua mãe, prometendo tratamento, mas Mary pede que ele pare e a deixe ir. Enquanto isso, Park passa um tempo com sua filha Lena, que está assustada porque outras crianças temem suas habilidades. Enquanto caminham, Travis aparece e entrega uma mensagem de Connor para Park, que o encontra em um restaurante. Connor quer ajudar a capturar Sutcliffe antes de se entregar. Na delegacia, os policiais se preparam para capturar Sutcliffe. Os policiais chegam no local e invadem o bar abrindo fogo. Durante o tiroteio, Sutcliffe escapa com Nia e Rhino. Garrett aparece e atira em Sutcliffe e seu capanga. Garrett retarda Rhino com telecinese e Connor chega para eletrocutá-lo. Rhino agarra Connor, mas Garrett o esfaqueia e Connor termina de matá-lo. Nia pega a arma de Sutcliffe e Garrett usa a telecinese para enforcar Sutcliffe com o cordão até a morte. Connor promete liberdade a Nia se ela curar sua mãe. No entanto, ela mostra o ferimento no braço, o ferimento de Connor passou para ela e ela diz que pode morrer se tratar a mãe dele. Garrett então dá a arma para Connor, insinuando para acabar com ela. Apesar de sua objeção, Connor a leva ao hospital sob a mira de uma arma e ordena que ela cure sua mãe. Nia faz o que ele manda e começa a curá-la. No entanto, vendo o sofrimento dela e se lembrando do que sua mãe disse para deixar ela ir, Connor manda Nia parar. Ele se despede de Mary em lágrimas quando ela morre. Connor dá a Nia sua caminhonete para deixar a cidade, enquanto Garrett entrega a droga Psyche para Wesley Campbell e assume o tráfico de drogas. Connor visita o túmulo de sua mãe antes de fugir, e Nia vai visitar o pai emocionada. Eu queria entender como esse cara tinha uma dívida com Sutcliffe. Olha o tamanho da criança. A proibição de poderes está sendo votada, e Park aceita relutantemente um prêmio pela operação contra Marcos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.